Então vamos lá, meu querido aluno, olha só. Vamos fazer um recorte aqui hoje para trabalhar com alguns institutos que compõem o chamado iter criminis. Veja, quando a gente fala em teoria do crime, quando a gente fala em crime dentro do direito penal, a gente vai estudar o chamado iter criminis. Lucas, o que é isso? O iter criminis vai ser sinônimo do caminho do crime. Ou seja, tudo aquilo que acontece desde o momento da prática de uma conduta até a consumação. Então, o nosso iter criminis, ele é composto por algumas etapas. O nosso iter criminis, ele possui como elementos a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. E aí o que você precisa ficar atento? Que em regra, a punição à luz do direito penal, então em regra, a punição somente ocorre a partir do início da execução. A execução aqui a gente chama o exato momento em que se dá início à violação do verbo. Tranquilo? Então, o que a gente tem? Que, como regra, a punição só se dá a partir do início dos atos executórios. Porém, de maneira excepcional, a cogitação e a preparação podem ser punidas desde que previstas em um tipo penal. Lucas, tem como você me dar um exemplo? Tem sim. Olha só. Então, em regra, a punição ela acontece a partir do início dos atos executórios, que é o exato momento que o indivíduo vai violar o tipo penal, que ele vai violar o verbo que é proibido pela lei. Então, vamos lá, vamos imaginar num homicídio. Quando o indivíduo pega a arma, quando ele aponta a arma para a vítima, quando ele desfere os disparos, já pode existir punição pelo direito penal. Mas aí eu te pergunto, o indivíduo vai ser responsabilizado pelo homicídio, sendo que a vítima sequer morreu? Imagine que o indivíduo está apontando a arma, deu 2 tiros, e aí ele tomou um tackle, tá ligado? O tackle que acontece lá no futebol americano. Então esse indivíduo tomou um tackle. O que vai acontecer? Esse indivíduo vai responder pelo homicídio? Ora, se ele não matou a vítima, ele não vai responder pelo crime na sua modalidade consumada. Que o crime consumado é quando nós temos reunidos no tipo penal todos os elementos previstos na norma. Então, atirou, mas não matou. Haverá responsabilização de direito penal. E nesse caso, haverá responsabilização por tentativa de homicídio. Perfeito? Tá. E a cogitação e a preparação? Opa! Via de regra, elas não são punidas. Imagina assim, ó, você tem um vizinho bem cuzão. E aí você fala, puta, esse cara não para de fazer bagunça, ele me incomoda o dia inteiro. A hora que eu tiver oportunidade, vou matar esse filho da mãe. Então, você cogitou praticar um crime, mas você vai ser responsabilizado por isso? Não. Porque, em regra, o direito penal ele não pune ideias, ele não pune ideologias, jeito de ser, pensamentos, em regra. E a preparação, ela também, em regra, ela não é punida. Se eu quero cavar um túnel para sair lá dentro do cofre de uma agência bancária, se eu comprar uma pá, se eu comprar um carrinho de mão, se eu comprar esses sacos que são da área destinados para atividades rurais, eu não vou ser responsabilizado por isso, por essa preparação. Agora, a preparação ela pode ser punida quando você tiver um tipo penal que penalize a preparação. Por exemplo, a conduta que nós temos lá no artigo 291 do Código Penal, que é o petrecho para falsificação de moeda. O simples fato de você ter uma máquina
destinada a falsificar o papel moeda representa a punição à luz do direito penal. Beleza? Então, cogitação e preparação, para que sejam punidas, elas devem estar previstas num tipo penal autônomo. Show? Tranquilo? Então tá. Vamos voltar aqui para a gente voltar a entender o nosso objeto de enfoque aqui. Então, são os 4 elementos aqui. Vou colocar uma observação que é importante, que diz respeito ao exaurimento, tá? Você pode ser cobrado também com relação a isso. E aí, o que você vai anotar aí no seu caderno? Que o exaurimento não faz parte, do iter criminis. Então, exaurimento não faz parte, beleza? Vamos até grifar aqui. Tá, mas aí uma dúvida que é muito comum para quem está estudando é, Lucas, o que é o exaurimento? Sabe aquela situação que é fácil de você entender, mas é difícil você explicar? É mais ou menos isso. Mas pensa comigo aqui, o exaurimento é quando acontece tudo que era possível para um determinado crime. E aí, qual é o lance? Ora, o exaurimento ele pode se dar junto com a consumação. Mas nem sempre isso vai acontecer. E o exaurimento ele fica fácil de nós enxergarmos, especialmente nos chamados crimes formais, que é aquele em que você tem uma previsão de resultado, mas esse resultado é absolutamente dispensável para a consumação. Caralho, Lucas, agora embolou o meio de campo aqui. Olha só, eu vou te dar exemplos, tá? Quando a gente fala no crime de concussão, crime de concussão está previsto lá no artigo 316 do Código Penal. E aí, qual é o lance? A conduta da concussão, ela é representada pelo verbo exigir. Então, exigir vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer algo relacionado ao exercício funcional. Então, é um crime praticado por funcionário público e o crime se consuma no exato momento em que existe a exigência da vantagem indevida por parte do funcionário público. Então, o funcionário público fez a exigência, ele condicionou, ele impôs uma determinada situação, o crime já se consuma. Então, a partir do exato momento que o funcionário público exige vantagem indevida, ocorre a consumação do crime de concussão. Perfeito? Agora, pensa comigo aqui. Você tem 2 indivíduos. Se o funcionário público exige a vantagem indevida, o crime já se consuma. Precisa que a pessoa, que o particular que foi constrangido ali, que ele faça o pagamento? Não precisa do pagamento, não precisa da entrega da vantagem exigida para que o crime se consume. Porque o crime de concussão é também chamado de crime formal ou crime de consumação antecipada. Então, nesse caso, a mera exigência consuma o crime. Tá, e se a pessoa que foi constrangida faz o pagamento da vantagem? O crime está consumado com a mera exigência, mas nesse caso, o pagamento da vantagem seria mero exaurimento. Então, o que vai acontecer? O exaurimento ele não faz parte do iter criminis, porém, ele é um fator levado em consideração no momento de aplicação da pena. Maravilha? Pegou essa visão aí? Então, o exaurimento não faz parte do iter criminis, sendo um mero fator que vai ser levado em consideração no momento de aplicação de pena. Por quê? Se houve o exaurimento, a tendência é que a pena seja mais alta. Tranquilo? Então você já pegou aqui os lances envolvendo as fases do iter criminis, né? As fases que em regra se tem punição e essa observação acerca do exaurimento. Legal. Agora eu vou apagar aqui e a gente vai continuar estudando o iter criminis.
colocar novamente aqui. Iter criminis. Então, dentro desse iter criminis, a gente vai estudar aquilo que acontece a partir da conduta até aqui na consumação. Então, olha só. Quando você vai estudar essa linha que acontece aqui, que a gente pode até chamá-la de nexo causal, da conduta até a consumação, até o resultado, a gente tem alguns institutos que podem impactar na responsabilização do agente. É isso mesmo. Então, olha só. Quando você se depara com uma conduta, mas que o resultado não chega a ser produzido, você tem que perguntar por quê. E aí você vai entender. Olha só, vou colocar aqui algumas situações. Primeira situação. Ocorre um crime. O que você precisa identificar? Pergunta para o crime. Houve consumação? Houve consumação? Ora, se a resposta for sim, qual que é a sua consequência? O agente responde pelo crime consumado. O agente responde pelo crime consumado. Legal. Agora, se a sua resposta é não, houve consumação? Não. Você precisa perguntar. Por quê? E aí, a gente tem algumas respostas que vão ser encontradas dentro de alguns institutos do Código Penal. A gente vai encontrar esses institutos, o crime não se consuma por algumas situações que podem aparecer aqui, ó, no artigo 14, parágrafo único, 14, inciso 2 e parágrafo único, 14, inciso 2 e parágrafo único. Tem a hipótese, duas hipóteses que podem aparecer no artigo 15. Tem hipótese no artigo 16. Tem hipótese no artigo 17. Opa, deixa eu colocar aqui para ficar padronizado. No artigo 17 do Código Penal. Então, existem alguns institutos que não vão permitir a aplicação de determinados institutos, sobretudo a responsabilização aí pelo crime que não chega a se consumar. A única exceção é aqui, ó, no artigo 16, o crime é consumado, mas a gente tem uma hipótese de redução de pena, tá? Então vou até colocar essa referência aqui, para não parecer que a gente está desconhecendo. Então aqui, para essa hipótese, o crime se consuma, mas há uma redução de pena. E a gente vai entender isso tudo agora. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Se ocorre uma conduta, mas o crime não se consuma, a gente já parte aqui a análise do nosso primeiro instituto, que é o instituto da tentativa. Tentativa, crime tentado. Então a nossa referência legal é o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Maravilha? Topzera? Então vamos colocar aqui o conceito de tentativa. A tentativa ocorre quando o crime não se consuma por circunstâncias
por circunstâncias alheias à vontade do agente. A vontade do agente. Então, o nosso fator-chave aqui é isso, ó, essas circunstâncias alheias à vontade do agente. A gente tem aqui o que eu particularmente gosto de chamar de um fato de terceiro. Então, o indivíduo, ele tem por objetivo consumar um crime. Lucas quer matar Zé. Só que aí, eu tô armado, eu efetuo o disparo, mas não consigo matá-lo. Por quê? Porque eu errei a pontaria, porque um terceiro me impediu, porque tocou um alarme e eu tive que sair correndo. Tudo bem? Então, na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perfeito isso? Legal. E aí, qual que vai ser a consequência jurídica disso? A consequência jurídica é que o indivíduo não pode responder pelo crime consumado, porque o crime não se consumou. Então, a consequência aqui é que, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, haverá redução de pena. Haverá redução de pena de 1/3 até de 1/3 até 2/3. Então aqui está outro fator importante, que é o quantum de redução, de 1 a 2/3. Tranquilo? Então qual que é a natureza jurídica aqui do crime tentado? Ora, a natureza jurídica é uma causa de redução de pena. Tranquilo? Então, na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? E aí a gente pode trazer aqui algumas espécies de tentativa, né? Que a doutrina gosta de trabalhar com algumas nomenclaturas. Então a gente vai encontrar aqui 4 situações, ó. A tentativa perfeita, tentativa imperfeita, tentativa branca, tentativa vermelha. Tentativa branca ou incruenta, tentativa vermelha ou cruenta. Vamos lá. Todas essas 4 hipóteses aqui, para você entender, são espécies de tentativa. Então, em todas essas situações, o crime não vai se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Este é um fator comum a todas essas 4 espécies que nós elencamos aqui. Tentativa perfeita, imperfeita, branca ou vermelha, o crime não vai se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perfeito? Beleza? Vamos ler então. O que é a tentativa perfeita? É quando o agente... Ficou feio aqui, né? Quando o agente esgota... Meu Deus, tá feia a escrita hoje. Quando o agente esgota os meios de execução disponíveis. Exemplo. Eu quero matar o Zé e eu estou armado com um revólver. Esse meu revólver tem 3 munições. Qual é o meu meio de execução? Disparo de arma de fogo, a partir das 3 munições que eu tenho que deflagrar para buscar o resultado por mim almejado. Cheguei no Zé, dei os 3 tiros.
2 eu errei e 1 pegou de raspão no braço. Lembre-se, a minha ideia era de matá-lo. Travou a arma, acabou a munição. Tentei matar? Sim. Consegui? Não. Por que o crime não se consumou? Porque eu sou ruim de pontaria, por circunstâncias alheias à minha vontade. A minha vontade era de matar. Tranquilo? Então, eu esgotei os meios disponíveis? Sim. Tentativa perfeita. Tamo junto? Beleza? Tentativa imperfeita. Então, é tentativa, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente, mas aqui o agente não esgota os meios de execução disponíveis. Vamos lá. Lucas segue com o objetivo de matar o Zé. Estou com meu revólver, mas agora municiado com 5 munições. Dei 2 tiros e tomei um tackle. Tomei um tackle de um policial à paisana que passava pelo local. O crime se consumou? Não. Por quê? Porque eu tomei um tackle, por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu esgotei os meios de execução? Não. Então, tentativa imperfeita. Essas subclassificações aqui é só para colocar pegadinha no seu caminho, beleza? Porque não vai necessariamente impactar em distinções substanciais. Tranquilo? Legal. Então, tentativa imperfeita, o indivíduo não finaliza os meios de execução disponíveis. Show? Vamos lá. Indo além. Na tentativa branca, o objeto material não é atingido. Na tentativa branca ou incruenta, o objeto material, a vítima, não é atingida. Então aqui, ó, a vítima não é atingida. Já arrematando aqui com a tentativa vermelha, a gente tem o oposto, a vítima é atingida. Perfeito? Então como é que você vai lembrar disso aqui, ó? Você vai lembrar disso aqui de acordo com uma camisa. Imagina que a vítima, que o Zé aqui, a minha vítima escolhida para hoje, está de camisa branca. Se eu dou 5 tiros querendo matá-lo e erro, a camisa continua branca. Então, na tentativa branca, não há a ofensa à integridade da vítima. Beleza? Agora, se eu acerto um dos disparos no Zé, a camisa que era branca fica vermelha de sangue. Então, na tentativa vermelha, há a ofensa à integridade corporal da vítima. Tudo bem? Mas é tudo tentativa. Crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tamo junto? Pegou a visão? É nóis. Show! Aí, o que eu preciso identificar aqui também? Você viu que quando a gente falou do quantum de redução de pena, a gente falou que a redução é de 1/3 até 2/3? Então a gente não tem uma causa de redução aqui estanque. A gente não tem uma causa de redução fixa, a gente tem uma causa de redução variável. Como é que o juiz, na aplicação da pena, ele utiliza essa causa de redução? Opa, aí o magistrado precisa fazer a análise do quão próximo da consumação ele chegou. E aí, quanto mais próximo da consumação, menor é o fator de redução. E quanto mais longe da consumação, maior é o fator de redução. Beleza? Fique atento aqui para conseguir entender isso, tá? Isso aqui foi objeto até de uma prova recente. Tranquilo? Não estou lembrado agora para qual prova de concurso caiu, mas caiu. Show de bola? Tranquilo? Vamos dando sequência. Dentro da tentativa, o que eu julgo adequado aqui para você entender é isso. Lembrar que na tentativa o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente e aí haverá redução de pena de 1 a 2/3. Show? Topzera? Então vamos lá, vamos para frente. Adelante. Vamos aqui
pular para o artigo 15. Aqui no artigo 15 do Código Penal, a gente vai trabalhar com dois institutos, com a desistência voluntária e com o arrependimento eficaz. Esses institutos aqui, eles podem ser chamados, eles são chamados aí pela doutrina de ponte de ouro. Ponte de ouro. Legal? Então, é um tipo penal em que nós vamos estudar duas situações, tá? São bem parecidas, tá? São bem parecidas. E aqui a gente chama esses dois institutos de ponte de ouro porque foi uma forma que o legislador encontrou para estimular o agente a não seguir até a execução, até a consumação, perdão. Foi um instituto utilizado aqui para que o agente não chegue até a consumação do delito, para que ele pare no meio do caminho. Então aqui há um benefício para os agentes que não seguem até a consumação do delito. Claro, falando na pessoa do agressor aqui, do ofensor, beleza? Então é chamado de ponte de ouro porque é um benefício representado aí para o autor de um fato que não segue até a consumação, beleza? Então, um primeiro aspecto aqui que você pode ser questionado é acerca da natureza jurídica desses institutos. Quando a gente fala aqui em ponte de ouro, desistência voluntária e arrependimento eficaz, nós temos causas excludentes de tipicidade. Isso aqui é bem importante, tá? São causas excludentes da tipicidade. Se você puxar o artigo 15, você vai identificar lá que o agente que desistir de prosseguir na execução ou que impedir que o resultado se produza só vai responder pelos atos até então praticados. O texto legal, ele diz absolutamente a consideração jurídica, mas ele fala pouco. Por quê? O agente que desiste de prosseguir na execução ou que impede que o resultado se produza somente responde pelos atos até então praticados. Qual que é a essência aqui? A ideia é que o indivíduo não leve a conduta até a consumação. Mas vamos trabalhar aqui com a parte conceitual, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só para a gente entender por que ele responde somente pelos atos já praticados, legal? Então a parte conceitual aqui, na desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir na execução do delito. Quando ainda dispunha de meios para prosseguir. Então, o que a gente extrai aqui? Que o agente desiste de prosseguir na execução do delito. O agente interrompe aqui a conduta durante a execução. Ele poderia ir além nos atos de execução, mas ele simplesmente desiste de prosseguir. Exemplo, Lucas querendo matar Zé e com uma pistola municiada com 13 projéteis, efetua 3 disparos contra a vítima. Um pega de raspão e os outros 2 erram o alvo.
Então eu ainda tinha mais 10 munições. Só que eu simplesmente falo, puta, que merda. Se eu continuar aqui, se eu efetivamente matar essa vítima, eu tô lascado, eu vou ser preso, eu vou comprometer o resto da minha vida, meus planos profissionais. Quer saber? Não vou prosseguir. Parei por aqui. Eu interrompi a execução. Parei no meio do caminho. O que a lei fala? Que se eu desisto de prosseguir na execução, eu só respondo pelos atos até então praticados. Como eu dei 3 tiros, acertei um, causei lesões corporais. Eu vou responder pela lesão corporal praticada no indivíduo. Tudo bem? Então vou colocar aqui a consequência. Ó. A consequência é o agente só responde pelos atos já praticados. Olha só, percebam aqui a tal da ponte de ouro. Eu tinha uma ideia inicial, não tinha? Queria matar. Só que no meio do caminho mudei de ideia. Não matei, eu desisti de prosseguir na execução. A lei fala, opa, então aqui a gente altera o seu dolo. Como você mudou de dolo na conduta, a gente vai te dar um benefício. Como você primeiro queria matar e depois você já não queria mais matar, a gente vai te ajudar. Você só vai responder por aquele resultado que você efetivamente produziu. Então, só responde pelos atos já praticados. Tudo bem? É um benefício que a lei confere naturalmente pelo fato do indivíduo não ter ido além na execução daquele delito. Então, você desiste daquilo que você está fazendo. Tamo junto? Beleza? E aí, olha só. Uma outra consideração aqui que a gente vai colocar na desistência voluntária é o seguinte, que não se exige espontaneidade. Não se exige espontaneidade. Show de bola? Top! Lucas, o que seria essa ideia de não se exige espontaneidade? Eu tô lá, com a pistola apontada para a vítima. Dei um tiro, pum, pegou no ombro. Aí alguém grita para mim, ô Lucas, porra, não faça isso, cara, vai acabar com a sua vida, vai ser maior transtorno para você. A pessoa gritou de longe lá, ela não interrompeu o meu meio de execução, ela só falou de longe. E eu falo, porra, é verdade. E aí eu paro. Eu atendo aos clamores aí de um transeunte e paro. Desistência voluntária. Não vai ser tentativa aqui, tá bem? Por quê? Porque eu não fui impedido de prosseguir na execução. Eu ainda tinha o domínio da minha ação, mas eu escolhi não prosseguir, cedendo a um reclame de terceiro. Recentemente isso já foi cobrado com a seguinte indagação, que a desistência voluntária ela é compatível com um pedido de clemência da vítima. Sim. Imagina lá, você está apontando a arma para a vítima grita, não, pelo amor de Deus, tenho 5 filhos, não me mate, deixa embora. O cara fala, não, tem razão, não vou prosseguir. Então o agente ele poderia prosseguir na execução, só que ele desiste, cedendo aí aos reclames da vítima. É possível, tá? Então, para a desistência voluntária, e vale o mesmo aqui para o arrependimento posterior, não se exige espontaneidade. Perfeito? Tranquilo? Show? Então, aqui, quando a gente fala também na desistência voluntária ou arrependimento eficaz, a gente pode chamar esses institutos de tentativa abandonada ou qualificada. É uma hipótese de tentativa abandonada ou qualificada. Tá? Aqui também. Tentativa abandonada ou qualificada. Mas,
Então, e o arrependimento eficaz? Na desistência voluntária, a gente já viu que o agente desiste de prosseguir na execução. Legal. Enquanto que no arrependimento eficaz, o agente termina os atos de execução. Então vamos colocar aqui. O agente finaliza os atos de execução e age para impedir a consumação e age para impedir que o resultado se produza. A consequência é absolutamente a mesma. O agente só responde pelos atos já praticados. Beleza? Então, como é que a gente pode diferenciar aqui desistência voluntária de arrependimento eficaz? Opa, pelo momento temporal que a gente está. Na desistência voluntária, o indivíduo ele nem termina os atos executórios. Ele tinha caminhos para seguir ainda, mas ele para no meio. No arrependimento eficaz, o indivíduo termina todos os atos de execução. Por exemplo, se eu tinha lá minhas 13 munições, dei os 13 tiros, ou seja, esgotei todos os meios executórios. E aí, com a vítima lá no chão, com a vítima agonizando, sofrendo, eu vou lá, pego ela, levo ela até o hospital e ela, vítima, em decorrência desse pronto e integral socorro, ela não chega a morrer. Por quê? Porque a minha atuação ela foi um fator preponderante para evitar a produção do resultado. Beleza? Então, o arrependimento eficaz, o agente finaliza os atos de execução e age para impedir a produção do resultado. A consequência é que ele só responde pelos atos até então praticados. Perfeito? Beleza? Vou colocar aqui também a mesma observação que eu coloquei anteriormente, que aqui também não se exige espontaneidade. Mas olha o bizu que eu vou passar para vocês aqui. Para esses dois institutos, para que eles tenham aplicação, o crime não pode ter sido consumado. Se o crime foi consumado, não há o que a gente falar em desistência voluntária ou em arrependimento eficaz. Tamo junto? Beleza? Então vamos adiante aí, que a gente vai trabalhar agora com o artigo 16. O que a gente vai trazer aqui com relação ao artigo 16? Nesse artigo 16, a gente trabalha com o chamado arrependimento posterior. Por que ele é posterior? Porque ele é posterior à consumação. Para que ele tenha aplicação aqui, o crime já foi consumado. Arrependimento posterior, posterior à consumação. Legal. Esse instituto aqui pode ser chamado de ponte de prata. E o artigo 16, ele vai estabelecer que esse instituto somente se aplica a crimes sem violência e sem grave ameaça. Então aqui a gente já começa com duas informações importantes. Primeiro, que o arrependimento posterior, ele é posterior à consumação. Outra coisa que a gente precisa ficar atento aí é com relação ao fato dele somente se aplicar aos crimes sem violência e sem grave ameaça.
Então, ele também somente se aplica a crimes sem violência e sem grave ameaça. Tranquilo? Show de bola? Show de bola? Vamos embora então. Então já sabemos que no arrependimento posterior, esse arrependimento ele se dá após a consumação. Então a gente já não confunde com o arrependimento eficaz. A gente já tem a primeira situação. Primeiro, arrependimento eficaz. Eu só aplico se o crime não se consumou. E posso aplicá-lo, arrependimento eficaz, para crime violento. Já no arrependimento posterior, esse arrependimento ele ocorre em um momento posterior à consumação e ele só se aplica para crimes sem violência e sem grave ameaça. Vamos lá para entender o restante agora. Então aqui você vai lembrar do mnemônico do Ruge. Lembra a banda Ruge? Cantava o sererê, derrê, derrê. Por quê? Em crimes sem violência ou grave ameaça, agora entra o Ruge, ó. A gente tem o rê, 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 rê. É o Ruge, sererê, derrê, derrê, derrê. 4 rê. Por quê? Crime sem violência e sem grave ameaça. Se o agente repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia, haverá redução de pena de 1/3 até 2/3. Tranquilo? Show? Então, crime sem violência e sem grave ameaça. Se o agente repara o dano ou restitui a coisa, olha o momento aqui, até o recebimento, não é até o oferecimento, não. Até o recebimento da denúncia, haverá redução de pena de 1 a 2/3. Então lembre-se que o arrependimento posterior é chamado de uma causa objetiva de redução de pena. Por que, Lucas, que você colocou aqui que é uma causa objetiva? Porque isso vai nos ajudar no caso de haver concurso de pessoas. Imagine que Lucas e José e Pedro praticaram um crime de furto. Vai lá, subtraímos uma garrafa avaliada em 50 mil reais. Nós três, em unidade de desígnios, em concurso de pessoas, praticamos o crime de furto. 50 mil reais, de um bem avaliado em 50 mil reais. Beleza. Antes do recebimento da denúncia, eu, Lucas, vou lá sozinho e devolvo a garrafa, restituo a coisa. A coisa estava intacta, impecável, não teve nenhum tipo de deterioração. Fui lá, devolvi. Esse benefício da redução de pena vai ser aplicado somente a mim ou ele se estende aos demais? Então, como a gente colocou que é uma causa objetiva, é uma causa relacionada à infração, a vítima teve todo o prejuízo ressarcido, nesse caso, haverá a extensão do benefício aos demais. O STJ já entendeu nesse mesmo sentido que se trata de uma causa objetiva, portanto, se comunica aos demais. Tamo junto? Tranquilo? Perfeito? Então nós fechamos aqui o arrependimento posterior também. Show de bola? E aí, para o nosso último instituto programado aqui para a gente trabalhar, a gente tem o artigo 17. Artigo 17 do Código Penal, que trata do chamado crime impossível, ou quase crime, ou tentativa inidônea. Legal? Aqui nós estaremos diante de uma hipótese que conduz à atipicidade da conduta, causa de afastamento da tipicidade. E a gente não precisa ir muito longe aqui
para conseguir fazer as nossas conclusões, tá bem? Por quê? Aqui, o artigo 17 estabelece para nós o seguinte: não se pune nem mesmo a tentativa quando o crime não se consuma por absoluta ineficácia do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Legal? Então aqui a gente tem duas situações para falar de crime impossível. A primeira, não se pune nem mesmo a tentativa quando o crime não se consuma por absoluta ineficácia do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Quando que você tem a absoluta ineficácia do meio? Ora, quando o meio escolhido para a prática de uma conduta é ineficaz para gerar o resultado. Imagine uma gestante que quer praticar aborto. E aí essa gestante vai lá e toma um remédio que em tese seria abortivo e ela passa mal, ela vai para o hospital e lá no hospital o médico pergunta: minha filha, o que aconteceu? O que você fez? Ela falou: doutor, tentei fazer um aborto. Como? Ah, tomei um remédio. Deixa eu ver o remédio. O médico pega aquele comprimido que ela tomara e submete a uma análise, a uma perícia. E a perícia constata que aquilo que ela tomou era comprimido de farinha. Nesse caso, tem como ela provocar o autoaborto ali com comprimido de farinha? Lógico que não. O meio escolhido é absolutamente ineficaz para produzir o resultado. Então, nesse caso, não haverá responsabilização dessa mulher. Não vai ser punido nem mesmo a tentativa do aborto que ela queria ter provocado. Por quê? Porque o meio que ela escolheu é absolutamente ineficaz. Tudo bem? A cápsula de farinha não teria o potencial destrutivo para provocar, para causar o aborto nela. Maravilha? Tamo junto? Beleza, então, a absoluta ineficácia do meio, ela se evidencia quando o meio escolhido para a prática de uma conduta é absolutamente ineficaz. Perfeito? E a segunda situação, a absoluta impropriedade do objeto, ela se evidencia quando o objeto material é insuscetível de receber a conduta. Vou dar dois exemplos para vocês. O segundo vai gerar um pouquinho mais de polêmica. Mas olha só, imagine o seguinte, uma mulher que se acha grávida, ela vai até o Paraguai e compra o remédio abortivo. Ela toma a cápsula, ela introduz uma cápsula e aí ela começa a passar mal. Ela vai até o médico, vai até o hospital e fala: doutor, eu tentei praticar aborto. Tá, qual remédio você tomou? Tomei esse remédio. Não, de fato, esse remédio aí é um potencial abortivo. Vamos fazer um ultrassom para ver como é que tá. Quando o médico passa o ultrassom e fala: minha filha, acho que você se enganou, você não está grávida não. Não tem nada aqui no seu útero. Ah, mas será que ela já não espelhou? Não. Desconsidere qualquer outra situação. A mulher achou que estava grávida e tomou o abortivo. Quando o médico constatou, ela não estava grávida coisa nenhuma. Nesse caso, tem crime? Não. Porque como é que ela vai praticar aborto se ela não está grávida? Ah, mas daí ela pode responder então por lesão corporal nela mesma? Não. O direito penal ele não pune aquela conduta que atente somente contra os bens próprios, contra os bens jurídicos do próprio autor do fato. Por isso que autolesão e suicídio, tentativa de suicídio, não são punidas. Tranquilo? Porque o princípio da alteridade fala que o direito penal não pune condutas que atentem contra o bem jurídico da própria pessoa. Além disso, o princípio da ofensividade ou lesividade,
estabelece que o direito penal só pune aquelas condutas que ofendam bem jurídico de terceiro, bem jurídico alheio. Show de bola? E o meu segundo exemplo aqui é o indivíduo que está andando pela rua e se depara com o seu desafeto caído, dormindo, aparentemente dormindo. Ele vai lá e desfere 5 tiros. Só que quando o rabecão do IML chega e leva a vítima para a perícia, constata-se que a vítima não morreu dos disparos, que a vítima já estava morta há aproximadamente 5 horas, que ela tinha ingerido veneno anteriormente. Então, nesse caso, o indivíduo responde pelo homicídio? Não, não foi ele que matou. Responde pela tentativa de homicídio? Não, por quê? Porque a vítima já estava morta naquela ocasião. Tranquilo? Então a gente tem uma hipótese aqui de absoluta impropriedade do objeto. Topzera? Mas nesse caso, então, o indivíduo que deu os tiros no defunto lá vai responder por vilipêndio a cadáver, que é a figura que está lá no artigo 212 do Código Penal? Também não. Porque para vilipendiar cadáver, o indivíduo tem que ter consciência que se trata de um cadáver. E aí ele vai humilhar, ofender o cadáver. Tranquilo? Mas se o indivíduo imagina que a vítima estava viva, não tem como ele responder pelo vilipêndio a cadáver, porque faltava-lhe consciência sobre a situação. A cabeça dele era para praticar homicídio e não para praticar vilipêndio a cadáver. Tranquilo? Só que a gente pode falar lá em algumas teorias do erro, né? Erro de tipo, ou até mesmo, aqui, é um crime impossível. Não tem como o indivíduo matar quem já está morto. Ah, mas então e o vilipêndio ao cadáver? Não, ele não queria vilipendiar. Queria matar, mas a vítima já estava morta, então não tem crime. Tranquilo? Maravilha? Curtiu a análise desses institutos? Então, não esquece aí de enfiar esse dedo no like, enfia o dedo no like e também não perca a oportunidade de se inscrever aqui no nosso canal. Tamo junto? Maravilha? Um grande abraço.